Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio da História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o Estado português da Índia, símbolo institucional da presença portuguesa na Ásia a partir do século XVI. Para começar, assinale-se que este Estado, criado em 1505 com a chegada do primeiro governador, Dom Francisco de Almeida, era descontínuo e formou-se por variadas maneiras. Por exemplo, por conquista, como o caso de Goa, por imposição de vassalagem do governador local, como no caso de Ormuz, ou por cedência, como no caso de Macau. Sobretudo, o Estado da Índia enquadrou a presença portuguesa na Ásia sob a autoridade de um governador, ou vice-rei, nomeado pelo rei de Portugal. Ainda, note-se que o âmbito e objetivos deste Estado foi objeto de controvérsia quase permanente. Aliás, o próprio objetivo de chegar à Índia não foi consensual. Na sua crónica de Dom Manuel I, Damião de Góis refere-se que, quando este rei subiu ao trono, reuniu o seu conselho para analisar a partida de uma armada para a Índia. Parte pronunciou-se contra e defendeu que a prioridade deveria ser o Norte da África. Mas o rei, que continuou a manter durante anos o Norte da África como prioridade, decidiu-se por armar a expedição que seria capitaneada por Vasco da Gama. Esta armada de Vasco da Gama, que chegou a Calcute em maio de 1498, estava preparada acima de tudo para comerciar. Com 4 navios, procurava por especiarias e cristãos. Contudo, Vasco da Gama rapidamente se apercebeu que a abordagem na Índia teria de ser muito diferente da usada na costa africana. Ao contrário do que seria de esperar, naquelas paragens o comércio não era feito pelos hindus, que governavam a maior parte de uma Índia fragmentada, nem por chineses, fechados desde o século XV no seu império do meio. As rotas estavam antes nas mãos dos muçulmanos, que, não obedecendo à mesma autoridade, geriam um comércio complementar que se estendia do Mar Vermelho ao Oriente. Por exemplo, os tecidos de Cambaia compravam porcelana chinesa e o ouro de Sofala, e este comprava as especiarias. Quando chegaram à Índia, os portugueses perceberam que teriam dificuldade em adaptar-se a esta realidade apenas pela via comercial. Em 1500, a armada de Pedro Álvares Cabral, que chegou à Índia depois de ter aportado na costa do Brasil, bombardeou Calcute, isto como forma de castigar o Samorim pela sua falta de vontade de negociar com os portugueses. 2 anos depois, Vasco da Gama partiu de novo para o Oriente, já com o título de almirante. Tal indicava que o rei pretendia que o comércio fosse também suportado pelo domínio dos mares, logo pela força. O uso preferencial da força não foi igualmente uma decisão pacífica. Na corte, muitos defendiam que o trato da Índia devia obter-se apenas por via negocial. Também que devia ser iniciativa não só da coroa, como, inclusive, de privados. Em 1505, Dom Manuel I criou o Estado da Índia e nomeou Dom Francisco de Almeida como seu governador. Este partiu com um extenso regimento ordenado pelo rei, que previa os locais a ocupar, as fortalezas a construir e as relações diplomáticas a estabelecer. Para todos os efeitos, Dom Francisco de Almeida usaria o título de vice-rei a quando do relacionamento com os soberanos locais. Dom Manuel I e os seus sucessores imediatos não outorgaram este título de ânimo leve, nem a todos os governadores. O Estado da Índia estava a grande distância e os reis tiveram quase sempre o receio, mais ou menos fundado, que os vice-reis pudessem deixar de sujeitar-se à autoridade da coroa. Os regimentos ordenados em Portugal pelo rei tinham outro problema. Eram pouco adaptáveis à dinâmica local. Dom Francisco de Almeida teve de ignorar parte do que lhe foi ordenado, isto para fazer face à inesperada ameaça turca. Em 1507, os turcos derrotaram os portugueses em Shaul, a alguns quilómetros a sul de Bombaim. Então, perdeu a vida Dom Lourenço de Almeida, filho do vice-rei. Para vingar a morte do filho, o vice-rei deu prioridade à derrota dos turcos. Tal veio a ser conseguido na Batalha Naval de Diu, em 1509.
Esta batalha afastou os turcos do Índico, mas, por outro lado, provocou a desgraça de Dom Francisco de Almeida junto do rei, isto por não cumprir o regimento. Nesse mesmo ano, 1509, Afonso de Albuquerque, capitão da armada do Golfo Pérsico, apresentou a Dom Francisco de Almeida a Carta Régia que o nomeava governador. A carta tinha a data de 1506, ou seja, era de 3 anos antes, o que mostra quantas decisões tomadas no reino podiam ser anacrónicas e até perversas. Afonso de Albuquerque solidificou as bases do Estado da Índia. Defensor do uso da força e do aproveitamento da supremacia portuguesa, assente na artilharia naval, estruturou o Estado com base no controle de pontos estratégicos cruciais para o controle das rotas comerciais. Em 1510 conquistou Goa, importante ponto estratégico alternativo a Calcute e futura capital do Estado. Em 1511, Malaca, crucial para controlar o comércio do Extremo Oriente. E em 1515, Hormuz, fundamental para controlar as rotas do Mar Vermelho. Contudo, também ele cairia em desgraça junto do rei e daqueles que temiam o seu poder e riqueza crescentes. A partir de meados do século XVI, os portugueses começaram gradualmente a perder as suas vantagens militares iniciais. O chamado Estado da Índia era uma realidade complexa, com tribunais, inquisição, Casa dos Contos e missionação, onde os jesuítas desempenharam papel relevante. Sobretudo, o Estado português da Índia era uma realidade dispersa e imensa, onde os portugueses tinham de enfrentar a hostilidade dos muçulmanos, que eram em muito maior número. O governo do vice-rei Dom João de Castro, que reuniu de forma rara qualidades humanas, intelectuais e militares, significou o auge e início da decadência irreversível da presença portuguesa no Oriente. Tal aconteceu entre 1545 e 1548. A partir do século XVII, outros europeus, sobretudo holandeses, entraram em concorrência com os portugueses. Depois da Restauração, em 1640, os holandeses substituíram os portugueses, muitas vezes pela força, nos principais pontos estratégicos comerciais. O Estado da Índia continuou, mas para a coroa, viu a sua importância ser suplantada pelo Brasil. O cargo de vice-rei continuava a ser de grande prestígio, mas os portugueses deixaram de impor-se pela força das armas e a sua mais-valia passou a estar, apesar de beligerâncias pontuais, alicerçada fundamentalmente na diplomacia e na capacidade de adaptação. Contas feitas, é espantoso como tão poucos conseguiram controlar rotas comerciais tão extensas. Para a história, fica uma presença que causa admiração, obviamente que com os seus erros, mas, sobretudo, fica um legado cultural riquíssimo que, espantosamente, continua a perdurar em alguns dos locais onde os portugueses chegaram no século XVI. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Henrique, esta foi uma presença que se mantém até ao século XX, não é? O Estado, os territórios portugueses 1961. caem em 1961, depois da invasão de 57. Mas olhando assim em perspectiva, é de facto incrível como tão poucos conseguiram ocupar uma área tão extensa e durante algum tempo fazer valer as suas vantagens, que se basearam muito e estiveram muito assentes também num poderio naval e de artilharia evidente. Pois eram poucos, mas eram brutos. Porque isto foi dos sítios. Curiosamente, quase nunca se fala da Índia, não é? Nós temos sempre a ideia de uma grande violência no Brasil, em Angola, em Moçambique, mas talvez o sítio, o local do mundo onde tivesse havido mais violência tenha sido justamente ali no Golfo Pérsico, na Índia, no Mar Vermelho, por aí fora. Isso também pela resistência, não é? Também pela resistência. E pela resposta, ou seja, pela resistência e resposta. Claro, está tudo ligado. No Brasil e em África não havia praticamente resistência. Mas agora, a Índia era um subcontinente, como ainda é hoje, quer dizer, mas na altura
politicamente estava dividido. O sul da Índia não tinha a ver com o norte, e depois ainda havia mais a norte, ainda havia o Punjab, que ainda hoje ainda é objeto de certa disputa, não é? Exato. E tudo isso, quer dizer, portanto havia ali vários reinos, e marajás, rajás, aquelas coisas todas, pachás ao norte. O Raj indiano é só unificado com os ingleses, com os britânicos, no século XIX. E os britânicos já agora também herdam a Índia com um acordo de casamento com Portugal, porque eles ficam com a base deles, que é Mumbai, na altura Bombaim, não é? Atual Sim. Mumbai, porque é um dote de casamento também, que é uma coisa que é curiosa, quase ninguém sabe, mas a gente deu aquilo aos ingleses. Também era um pântano, quer dizer, era mais pantanoso. Para o casamento de Dona Catarina com Carlos II. Exatamente, de Dona Catarina de Bragança, que deu também o seu nome ao bairro de Queens, em Nova Iorque. Exato. Mas, Henrique, numa altura em que os portugueses estavam claramente a perder na Índia para os holandeses. Não, isso já nessa altura. Portanto, já estamos a falar em 1661. Já estamos a falar em 1661, sim. Aqui no princípio do século XVI, que é o conta para o estabelecimento do Estado da Índia, nós temos primeiro a chegada a Cochim. A chegada a Cochim não é... Eu estive em Cochim, eu devo dizer que estive nesses sítios todos, curiosamente. Peregrinaste? Não. Peregrinaste por esses oportunidade. Peregrinei, e numa das viagens, que foi talvez aquela em que eu visitei mais coisas, de origem portuguesa, fui como jornalista a acompanhar o Presidente da República, na altura, que era o Mário Soares, o Dr. Mário Soares, e portanto a gente visitou Cochim, Goa, Damão e Dio. E portanto era... E é espantoso como perdurou o legado, não é? E a presença... Às vezes até por maus motivos. Já agora deixa-me dizer, claro, que em Muscat, capital do Omã, o Museu de História de Muscat, que nós visitámos, aliás, mostrado acho que pelo Ministro da Cultura ou pelo Ministro de qualquer coisa. Portanto, que é um sultanato. Que é o sultanato de Omã. Mas tem um Ministro, não sei se era da Cultura, se era das Relações, não sei o quê, e foi mostrar à comitiva portuguesa, liderada pelo Dr. Soares, o Museu de História. E devo dizer que o Museu de História, os portugueses todos que iam na comitiva iam dizendo que sim e tal, que foi apresentado em inglês, naturalmente, e iam dizendo que sim e tal, mas aquilo era um vexame total para os portugueses, porque a única coisa que falava era sempre do Afonso Albuquerque a cortar orelhas, narizes, cabeças. Pois, porque no caso do alemão depois não se estabeleceu até uma relação cultural, foi uma imposição, não é? O Afonso... Porque aqui também, e na formação do Estado português, da Índia, eu refiro-me na introdução, havia estas duas ideias completamente diferentes, de devemos comerciar... E era tão vasto o espaço que havia para comerciar, mas era vasto o espaço que havia para comerciar. No entanto, estava tudo interdependente, ou seja, não controlando alguns circuitos. E repara, a gente não pode ver que os olhos de hoje, aliás, que os olhos de hoje voltam a ser quase a mesma coisa, mas eles traiam-se uns aos outros, os próprios muçulmanos. Sem dúvida. Porque a gente, quando toma algumas ilhas ali, que hoje fazem parte do Iémen, e que eram muito importantes, eram estratégicas, na altura, que é Socotorá e essas coisas, que dão umas ilhas ali que fazem parte hoje do Iémen e que são... Mas quer dizer, a passagem entre o Iémen, o sítio onde foi construída a fortaleza de Hormuz, aliás, pelo próprio Afonso Albuquerque, enfim, sob as ordens dele, e do outro lado do Golfo, a parte de Omã, não confundir com Hormuz, Omã, onde é Muscat ou Mascate, ou como se lhe queira chamar, é uma passagem absolutamente estratégica, vital. Que ainda hoje é. Aliás, a gente hoje vê como os UTIs nesse estreito. Sim, o comércio mundial passa por ali. Continua... Quer dizer, e na altura não havia canal de Suez, claro. Pois, na altura depois não foi ainda mais estratégico, porque não havia canal de Suez, exatamente. Mas havia... Mas não só os muçulmanos se traíam uns aos outros, como os próprios hindus. Por exemplo, a armada do Vasco da Gama, do Pedro Álvares Cabral. Certo. Que nós temos a armada de Pedro Álvares Cabral como a que descobriu o Brasil, e de facto é verdade, mas depois ela continuou seguiu para a Índia, que era o seu objetivo. Exatamente. E um objetivo que já não era tão amistoso quanto o do Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama vai com 4 navios, percebe que não consegue impor, não consegue comerciar, e quando regressa, há o tal debate junto do Conselho do Rei, se nós devemos insistir neste comércio e, se necessário, impô-lo pela força ou não. E quando Pedro Álvares Cabral chega,
bombardeia Calcute, não é? Porque Certo. o Samori, por ver que o Samori de Calcute andava com dilações, inclusive a prolongar as negociações para os portugueses ficarem retidos pela Monção, que foi uma das Exato. coisas, daquelas dilações que se fez muito. E o que é que Pedro Álvares Cabral, com quem é que Pedro Álvares Cabral se vai aliar, que foi talvez o nosso primeiro aliado, com o Rajá de Coxim. É. Porque o Rajá de Coxim, Aliás, com a Coxim rivalidade... é a primeira capital, enfim, a primeira cidade portuguesa. Mas por aliança com o Rajá, que estava contra o Samorim de Calcute. Onde é construída, salvo erro, a primeira igreja católica da Ásia, não é? Ou melhor. Ou seja, os portugueses também beneficiam não só da rivalidade entre muçulmanos, como da dispersão, como da própria fragmentação e rivalidade entre os hindus. E entre os próprios e entre a Índia, não é? Senão seria impossível. E entre os sikhs do norte e os hindus, e entre os muçulmanos e os hindus, quer dizer, nesse aspecto mudou muito pouco, quer dizer, continua a haver sikhs, muçulmanos e hindus. Com uma diferença, Henrique, é que, por exemplo, no caso dos muçulmanos, os muçulmanos de facto dedicavam-se ao comércio e os hindus pouco. Portanto, este comércio marítimo estava nas mãos dos muçulmanos por demissão dos hindus. E antes disso já tinha estado também nos chineses. Sim, até ao século XV. Até ao século XV já tinha estado nos chineses. Mas os muçulmanos, de facto, são grandes negociadores, são os grandes traficantes de escravos também, são daquela zona. O comércio de cavalos do Golfo Pérsico também era muito importante. Exatamente, era importantíssimo. E eles, de facto, conseguem ter isso tudo. Agora, nós aliámos-nos ao Rajá de Coxim. Sim, foi o primeiro aliado, a primeira aliança. A primeira aliança portuguesa. Aliás, o São Francisco Xavier estava sepultado em Coxim. Foi já no século XX que foi trasladado. Aquilo era uma igreja importante, era um porto importante. Coxim é lindíssimo, tem muitos canais, é uma coisa... Não tenho a sorte de conhecer, fantástica. Como Velha Goa, é uma coisa absolutamente fantástica. Quer dizer, o legado que a gente ali deixa, os portugueses e a cristandade, não é? Como se chamava na altura, deixa ali. É uma coisa. Mas sabes que é uma coisa, eu até quando estava a pensar no tema deste episódio, que nós tivemos essas duas fases. Tivemos uma fase inicial em que houve uma supremacia militar, que foi da artilharia naval. Certo. Mas isso foram algumas décadas. E depois há ali o reinado de Dom João de Castro, que de facto foi uma figura notável, um humanista próximo do círculo de Dom Luís, ali por meados do século XVI, que marca o apogeu e o início do declínio. E empenhou as barbas, tem sempre esse lado heróico, cavalheiresco. Mas depois, claramente, não há essa supremacia militar. O Estado da Índia mantém-se até ao século XX sem essa supremacia militar. Também continuando a tirar partido. Não valia nada também, é preciso ver isso. Pois, porque depois às tantas no século XVIII, em termos de peso, o que o Brasil representava e o que eram as receitas das especiarias eram muito diferentes. Mas é a partir daí que, de facto... Os outros, os franceses já tinham lá um Poncherry. Sim, já estavam... Os ingleses também já lá tinham bases, os holandeses tinham lá bases. Mas a partir daí os portugueses, sim, conseguiram, através até da diplomacia e de uma arte comercial, com todos os defeitos e com todos os problemas que tiveram. Nós vemos, por exemplo, até no que era a crítica do soldado prático do Diogo de Couto, que fala o que eram os soldados que iam para a Índia. Nós também já tivemos aqui um programa sobre a história trágico-marítima, um episódio sobre a história trágico-marítima dos navios que não tinham manutenção e que os armadores os punham sobrelotados. Ou seja, todas essas coisas existiam. Mas este legado cultural perdura no século XVII, no século XVIII, numa altura em que a vantagem militar portuguesa não existia, era nula, e em que nós éramos meia dúzia. E no século XVII há que ver que a gente perde imensas coisas para os holandeses. Quase tudo. Quase tudo, quer dizer, não é só... Mas o que fica mantém-se também com um legado cultural e os portugueses mantêm-se de uma forma relativamente pacífica. É claro que depois... Isso aí há sempre o problema da miscigenação, não é? Os portugueses são peritos. Goa. Sim, claro. Aliás, a gente ainda hoje tem Hoje... acho que um destes dias deixa de ser, mas ainda há um primeiro-ministro que advém de famílias de Goa, não é? Cuja origem, por via paterna,
completamente família. Sim, sim, Aliás, não o nega e tem orgulho nisso, e acho muito bem, porque o pai dele era uma pessoa bastante, como é que é dizer, era um intelectual muito considerado, sim. Bastante considerado e era um Brahman num sistema de castas. Como parece que o Narana Cossaró também era, não era? Sim, o Narana Cossaró, que foi deputado português, foi deputado CDS, pelo CDS, sim. Também era um e uma Brahman, série de outras figuras. Uma série de outras figuras, aquela família Bruto da Costa. Sim. Quer dizer, nós temos aqui, em Portugal, beneficiamos também de muitas famílias de Goa, não é? E em Goa, até aqui há uns anos, e penso que continuava a haver missas católicas, continuava a haver uma comunidade que falava em português e que tinha os apelidos portugueses. O que é absolutamente extraordinário, exatamente pelo facto de, 40 anos a partir do século não é? XVII, nós perduramos exatamente por essa capacidade de adaptação e já não tanto pela força das armas. Porque e devo dizer só agora que Goa é diferente do resto da Índia toda. Quer dizer, dizem que sim. Mas eu vi. Eu também não conheço. Eu estive no hotel. Com grande pena não conheço. Salvo erro, chama-se Hotel Lisboa, até, em Goa. E em Goa é diferente do resto da Índia. Não estou a dizer que é melhor ou pior. Estou a dizer é diferente do resto da Índia toda. Quer dizer, e com esta vantagem para Goa e para os governadores, que agora são indianos, naturalmente, e que estão dentro enfim, da arquitetura de poder do Estado indiano, independente e um Estado poderoso. Aliás, sim, deve ser o Estado mais populoso do mundo. Já é. E já é o Estado mais populoso do mundo. Mas mesmo para sorte desses, ainda por cima ficamos com uma excelente zona turística. Goa tem uma excelente praia, é uma coisa fantástica. Daí ter sido escolhida pelo Afonso de Albuquerque como ponto estratégico, não é? Exatamente também pela sua... escolheu pela praia, mas... eventualmente até por ser de águas tranquilas, não é? Sim. De poder... Mas sendo que o Afonso de Albuquerque não sabe bem onde é que nasceu, portanto a gente não sabe se ele era de Sequeira ou se era de Marido. Dizem que foi a Alhandra, mas também depois há uns... Agora, o Afonso de Albuquerque, e voltando a essa fase inicial do estabelecimento do Estado da Índia, o Afonso de Albuquerque e Dom Francisco de Almeida, sobretudo estes dois primeiros governadores, que não iam sempre com o título de vice-rei. O vice-reinado, no fundo, o que lhes dava... Os reis portugueses sempre foram ávaros na concessão de títulos. Aliás, vê-se, até por comparação, por exemplo, com o espanhol, o Cristóvão Colombo foi logo feito Duque de Verágua, e almirante dos mares da Índia, e os reis de Portugal eram mais ávaros na concessão desses títulos. Mas o Dom Francisco de Almeida, quando parte, tal como referi também aqui na introdução, e desenvolvendo um bocadinho esta ideia, parte com um regimento muito, muito, muito detalhado dado pelo rei. Também no Conselho, mais uma vez, houve esta divisão entre se deveria criar um Estado e à força ou não. E este regimento, Dom Francisco de Almeida, quando chega à Índia, percebe que este regimento era impraticável. Os locais que o rei apontou como aqueles que deviam ser conquistados, onde deveriam ser feitas as fortalezas, onde deviam ser feitos os interpostos, as relações que deviam ser, não se coordenavam com o que era a dinâmica depois da própria Índia e da realidade que ia mudando. Por exemplo, o caso dos otomanos, dos turcos, que já dominavam o Mediterrâneo. Aliás, uma das razões por que faz sentido esta ideia, e é uma ideia que é muito mais de Dom João II do que do infante Dom Henrique, de chegada à Índia, é justamente porque em 1453 os otomanos, ao tomarem Constantinopla, ficam com o controle do Mediterrâneo Oriental. Portanto, toda aquela zona comercial deixa de ser acessível aos cristãos. Portanto, torna-se muito mais apetecível uma rota alternativa. A chegada dos turcos ao Índico... E atenção, que não só para a Índia, como para a própria Rota da Seda. Porque depois, claro, sem dúvida. É a mesma... Quer dizer, é a mesma lógica. Mas esta criação de um Estado da Índia com capital, que a partir de 1530 passa a ser em Goa, mas que antes em Coxim, onde quer que o vice-rei ou o governador tivesse instalado, o que fazia, no fundo, perante uma extensão tão vasta, e sobretudo depois de seguir Dom Francisco de Almeida, que teve como prioridade combater o turco, não é? E, portanto, acabou por cair mas ele cai em desgraça. Ele cai também para intrigas de Lisboa. Exato. E porque, reparem... Como tu disseste, isso é perverso. O Afonso Albuquerque leva uma carta a dizer que é ele o vice-rei 4 anos antes de ser. Exato. E muitas vezes estas cartas régias o que diziam é, no caso de isto acontecer, ou o vice-rei
ultrapassar as suas competências, apresentem-lhe esta Carta Régia e assumam o poder. Portanto, era uma Carta Régia escrita 3 anos antes. O Afonso Albuquerque, quando embarca para a Índia, embarca sob, digamos, sob o comando. Quer dizer, não é ele o comandante da frota que vai para a Índia. Ele vai para capitão e vai estacionar ali mais na zona do Golfo Pérsico. Exatamente. E quem comanda a frota que o leva para a Índia é o Tristão da Cunha. Sim, portanto, sim. Porquê é que o Tristão da Cunha nunca é mencionado como possível vice-rei? E eu aqui só vejo uma coisa. Ele era muito amigo do Dom João II, o Afonso Albuquerque. E o Dom Manuel, ao princípio, vê-o como alguém... Um contraponto, sim. Não, e que não pode ter confiança nele. Mas depois ele ganha confiança. Porque a gente precisa de ver que o Afonso Albuquerque, que é de facto o construtor, quer dizer, na verdade... Da estratégia do que é... O Dom João de Castro é que é o grande governador, ou o grande vice-rei, não é? Sim, é o vice-rei por excelência. Sim, o Afonso Albuquerque, a gente tem que o deixar cair um bocadinho na história, não só porque ele cortou demasiado as orelhas dos maridos e, portanto, hoje não seria politicamente correto, mas nunca foi, quer dizer, já tinha. Mas o Afonso Albuquerque era um homem com alguma idade já, quando vai para lá, porque o Afonso Albuquerque já tinha 10 anos de guerra no Norte da África. Aliás, com uma série de outros. Ele andou com o Afonso V ainda em Erzila. Em Erzila. Exatamente. Sim. Portanto, quer dizer, ele não era um inexperiente, não era um rapazinho novo. Mas tem uma visão estratégica determinante que é conquistar os pontos fulcrais. Exatamente. E ele consegue, o que ele consegue na Índia é uma estratégia que dá cabo completamente da estratégia muçulmana que existia ali, que ao mesmo tempo se alia e se deixa de aliar com os hindus, portanto, e que consegue, como tu disseste, eu não sei se Goa foi por causa das águas tranquilas e calmas, não sei se é exatamente por causa disso, não faço ideia, sinceramente, mas quer dizer, consegue apanhar pontos estratégicos. Estabelecer ali um ponto que é um ponto que ainda hoje é um ponto importante mesmo dentro da economia indiana, sim, que é uma economia brutal, não é? Quando a gente pensa em Bangalore, aquilo é quase a Califórnia, não é? Sim. E essas coisas todas, mas que é uma economia brutal, mas que ainda é um ponto importante da economia. Sim. Claro, não é e depois com esta visão também de estender o Estado da Índia a áreas muito exteriores à Índia, como indo da Arábia, do Golfo Pérsico, até ao Extremo Oriente. Sim, portanto, vai para Malaca e depois de Malaca. Malaca, onde ainda se fala português, sim. Aquele patuá coisa, e depois passa para dali e vai até à China, quer dizer, sim, a China, como nós também já tivemos cá um programa sobre Macau e sabemos como todas estas áreas eram áreas praticamente... Agora, estavam formalmente, apesar, por exemplo, no caso de Macau ser completamente diferente, não é? Porque era quase uma república comercial com o seu leal senado, era uma concessão. Não era bem uma colónia, nem era Era algo completamente diferente, mas formalmente estava sob a jurisdição do vice-rei da Índia. Como Moçambique. Portanto, era uma área vastíssima que o que poderia ganhar em termos, e não era pouco, em termos, por exemplo, até de um julgamento ou de uma decisão, era, em lugar do assunto vir a Lisboa e demorar 1 ano ou 2 anos, claro, demoraria cerca de 6 meses. Pois. O que é muito para administrar um Estado, mas mesmo assim é consideravelmente, porque administrar um Estado e dar perguntas e respostas em 2 anos é impraticável. Não é? Sim, na altura. Mas por isso tinha que se prever muito do que poderia não acontecer e ter várias soluções para hipóteses que se conheciam mal. Agora, que depois seria algo de impraticável conseguir manter um Estado tão vasto pela força das armas, parece-me evidente. E o que Portugal beneficiou numa fase inicial, e mais uma vez, como em tudo, não retirando o mérito da iniciativa nem da visão estratégica, e podendo ser criticável esta opção por impor pela força esta obrigação de trato comercial. Mas nós não nos podemos também esquecer que, como numa série de outros episódios, Portugal conseguiu estruturar aquela vantagem na Índia não só pelas condições locais,
pela fragmentação da própria Índia, pelo fechamento do Império do Meio, pelo Império Chinês, como pelas circunstâncias dos outros países europeus. Os tais ses da história. Imagina, Henrique, se Cristóvão Colombo não tivesse encontrado naquela altura as Américas e não tivesse posto as atenções numa fase inicial dos reis católicos e depois de Fernando de Aragão na rota descoberta por Colombo. Provavelmente Espanha a partir de 1516, mas pronto, primeiro a União dos Reis Católicos e depois já a Espanha a partir de 1516. Teria posto mais cedo os olhos na Índia. Vai pô-lo, porque depois com Fernão de Magalhães e depois também vai chegar às Molucas e a questão do contrameridiano das Molucas, que era uma ilha importante, um interposto importante de especiarias, vai também pôr em causa o domínio português. Mas todos os outros já chegam mais tarde. Os holandeses só... Não, isso é tudo muito posterior. Até os ingleses. Portanto, a nossa vantagem durante aquele século XVI no aspecto europeu é total. Nós fomos pioneiros durante décadas. No Oriente, sim. No Oriente, completamente. Quer dizer, quando a gente toma Malaca é um ponto importante e que é absolutamente definitivo na passagem dos barcos da China e da Índia, dos navios, perdão, não sei, dos barcos, não é? Que a armada que me perdoa. Mas na passagem, Malaca é completamente importante. E quando a gente toma Malaca em 1511, ainda está tudo entretido com o que se passa para o Oriente através do Ocidente ou não. E ainda está tudo entretido com essa história. E nós já estamos a estabelecermos o coisa chega a 1498, não é? O Vasta Gama chega em 1498 a Boa Nova chega a Lisboa em 1499, não é? Em 1499, em 1500 parte a Armada que vai e depois descobre o Brasil, que não sabendo nós se o Brasil já estava descoberto e se aquilo foi uma manobra de aproveitar o embalo e já agora... Mas de qualquer forma a prova que aquilo não devia ser considerado muito importante é justamente a que tu disseste, é que o Pedro Álvares Cabral continua para a Índia, não volta para trás a dizer descobrimos um país porreiro que é o Brasil e vai dar samba e carnaval e férias brutais e ouro e para o Brasil. Sim, e aquelas coisas de algodão ele continua para Goa. Para Goa não, continua para Cochin, na altura, para a Índia. E depois, quer dizer, nós vamos andando por ali, e mesmo já depois da viagem de circunnavegação, que é terminada pelo Sebastião de Elcano, iniciada pelo Fernando de Magalhães, ao Serviço dos Reis. 1519. Exatamente, ao Serviço dos Reis de Espanha. Já depois disso nós chegamos ao Japão, e tudo isso, e todo aquele mar oriental, aquilo que é o Índico, o norte do Índico, é dominado completamente, tirando pelos autóctonos, não é? Pelos portugueses. E os portugueses conseguem dominar aquilo e conseguem dominá-lo de uma forma que eu acho, sobretudo, depois da brutalidade do Afonso Albuquerque, que é de facto um pedaço brutal, mesmo para os padrões da época, quer dizer, não estou a falar com os olhos de dois. Ele claramente impôs... Os olhos de dois é Daesh, não é? Os olhos de dois é ISIS. É Daesh, é completamente... Ele claramente impôs pela brutalidade e pela brutalidade, com a artilharia, não é? Mas a partir daí nós conseguimos fazê-lo com uma diplomacia bastante hábil. Os jesuítas também tiveram aí um papel determinante na parte da missionação. Tanto na ida como na volta, porque eles também são expulsos do Japão e da China. Exatamente. Talvez por proselitismo a mais, não? Mas de qualquer forma, e tanto num lado como no outro, eles sofrem horrores também, porque são muitos assassinados. Mas quando Portugal faz isto com diplomacia, consegue ter um ascendente muito grande. Só que a seguir acontece uma coisa terrível. Para estas coisas todas, é que nós perdemos a independência. Ou seja, o Filipe, em 1580, não nos esqueçamos, o Filipe torna-se rei de Portugal. E, portanto, aquilo em toda a zona, em todo o mundo, é visto como uma amálgama. Todos os inimigos de Filipe,
Sim, o que acontece na América do Sul e acontece na Índia passam e lá sim, também, sim, nos Molucas. Mas o que é interessante e o que... Em Malaca, no que se chama Indonésia hoje, não é? Que é uma colónia holandesa até ao século XX. Sim. E por aí, e que aquilo era obviamente onde tinham estado portugueses. Não onde tinham os holandeses, nem sabiam onde é que aquilo ficava quando a gente lá Claro, chegou. o modelo holandês, por exemplo, é bastante diferente, não é? Porque não é baseado na coroa, nem no não, Estado. É uma companhia. É em companhias. Aliás, a coroa, esse foi uma coroa. Exato, sim, mas havia as previsões, mas havia o Estado, poderia haver o Estado, não é? E o Estado fazia-lo. Mas aqui também foi algo que foi um debate inicial e que foi assumido desde o princípio, desde os primeiros regimentos, que a coroa fartava e levantava a armada, reservava para si a grande parte da tonelagem, e deixava um bocadinho para depois fazer para os privados fazerem comércio. Por isso é que depois deu aso também àquelas todos os casos conhecidos de avidez, exatamente pela proibição e por a possibilidade de comerciar ser muito restrita. Os holandeses começam logo por fazer uma companhia das Índias, não é? Exato. E das Índias Ocidentais e das Índias Orientais, como os ingleses, que também fazem o mesmo, não é? A Companhia das Índias Orientais. Sim, é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Os ingleses são sucessores dos holandeses em termos de modelo. E os franceses, que também fazem por aí, exatamente. Fazem companhia. Não é a coroa. Só os portugueses e os espanhóis é que fazem diretamente pela coroa, pelo Estado, portanto, pela coroa, pelo chefe do Estado, não é? E deixam umas migalhas e tal para os privados que queiram fazer também os seus negócios e, enfim, e tentam... Agora, olhando para o impacto comercial em termos de protagonismo de Portugal no espaço europeu, eu não acho. Também o contexto era completamente diferente. Como nós sabemos, a Europa do século XVI é uma Europa com a Espanha unificada, com a França mais centralizada, com a Inglaterra com capacidade para dar cartas. Mas que Portugal tivesse maior protagonismo no contexto europeu num tempo, por exemplo, de Dom João III, e estamos aqui a falar num tempo, do que num tempo anterior de Dom Afonso V, porque Dom Afonso V era visto como um rei muito rico quando tinha o comércio africano. Exatamente. Ou seja, o facto de nós chegarmos à Índia e de terem vindo toda a riqueza, as riquezas Costa do Ouro, no caso de Afonso V, todas as especiarias que vinham da Índia. E nós não nos podemos esquecer que este comércio era lucrativo para Portugal também porque existia a feitoria de Antuérpia. Exatamente. Porque as coisas não vinham e foi uma diferença grande para o que se passou, e uma das consequências também de 1580 e depois da viragem holandesa foi também nós termos perdido a feitoria de Antuérpia, porque a feitoria de Antuérpia era fundamental para escoar os produtos no espaço europeu. Para pôr o mercado na Europa. Para pôr o mercado na Europa. Que isso depois não aconteceu no tempo já do Brasil, no século XVIII. E esta feitoria de Antuérpia foi essencial. Portanto, é complementar. Mas agora, os portugueses, em termos de peso no espaço europeu, apesar de ser um contexto completamente diferente e nós estarmos já com grandes potências, não tiveram uma grande mais-valia, nem sequer no próprio reino, em ter este Estado da Índia, como depois no caso do Brasil, não é? Eu acho que, olhando mais uma vez para estes períodos históricos, eu continuo a achar que o nosso época em que Portugal deu verdadeiramente cartas foi no século XV e no tempo de Dom João II. Embora no início do século XVI a gente, quer dizer, e no tempo de Dom Manuel I, sim, a gente ainda possa, pelo menos... Agora era uma unidade... Íamos a jogo ainda. Agora era uma unidade muito dispersa e muito dificilmente articulável. Era um país pequeno, não é? Era um país com pouca massa crítica, e por isso é que nós deixamos... E eu já falei aqui, embora isto, eu não sou lusotropicalista, nem me confundam com lusotropicalistas, que eu odeio. Isso era o Gilberto Freire. Sim, exatamente. Casa Grande e Senzala. Odeio não só o lusotropicalismo, como todas as teorias do Quinto Império e essas coisas todas. Mas não há dúvida que nós deixamos uma coisa fundamental, e que aliás a música popular brasileira diz: nós inventámos os mulatos, nós inventámos a miscigenação, nós inventámos essas coisas todas. E é por isso também que a língua portuguesa, que é um país
que tem que hoje 10 milhões de habitantes, na altura tinha 1,5 milhão, a gente nem... Sim, éramos nem muito poucos. Éramos pouquíssimos. Quer dizer, 1,5 milhão de habitantes, quer dizer, mais ou menos uma grande Lisboa, menos uma grande Lisboa, quer dizer, e nós conseguimos que a nossa língua seja bem falada ou mal falada, com patuá, com menos patuá de Macau, patuá de Malaca, patuá, até o patuá de Goa, que também existe, e isso tudo, a nossa língua chega a todo lado. Henrique, nós éramos 1 bilhão, mas, e eu agora não sei exatamente se foi nas décadas da Ásia do João de Barros, mas um cronista da época referiu que no espaço da Índia estavam cerca de 7 mil portugueses. Certo. Imagina, no espaço, quando eu estou a falar do espaço da Índia, é do Estado Português da Índia. Portanto, imagina os poucos que nós éramos. Mas mesmo tu vais ver os bandeirantes do Brasil, quantos portugueses eram, vais ver os que estavam em Angola, tirando no século XIX, quando a gente começa para lá mandar os criminosos, os que estão em Moçambique, que são mínimos. A maior parte das pessoas de Moçambique, em determinado momento, quem mandava a estrutura toda de Moçambique era feita por goeses, não é? Sim, tinha uma relação muito próxima, a administração de Angola e de São Tomé e disso tudo era por cabo-verdianos. E sendo de cabo-verdianos que já eram resultado da miscigenação de portugueses com negros, porque Cabo Verde era uma ilha deserta. Não tinha... Sim, tal como a Madeira e os Açores, não é? Sim, mas não como as Canárias, por exemplo. E como as Canárias. As Canárias não eram desertas. As Canárias que foi dizimado, que era o Guante, ela que era, que foi dizimado, enfim, pela doença, porque muitas vezes também quando se fala, dizimaram e tal, muitas vezes as pessoas esquecem-se que foi uma simples gripe, um tipo chegar constipado matava logo 100 índios, por exemplo, na América do Sul. Na América do Sul foi o que aconteceu, não é? E eles, em contrapartida, passaram-nos a sífilis e o politicamente correto hoje não se queixa, também já não há praticamente, mas quer dizer, não se queixa que a sífilis, que foi uma doença brutal nos séculos XVIII e XVII e XIX ainda, não é? Veio da América para cá. Sim. Também não fomos só nós a levar doenças, também as trouxemos. Henrique, em traços gerais, este Estado português da Índia, que a criação foi muito discutida no Conselho do Rei, acabou numa fase inicial por ser imposto pela força, baseando-se em pontos estratégicos e num regimento com a coroa a assumir grande protagonismo e a apresentar um regimento minucioso ao governador ou ao vice-rei que nomeava. Afonso de Albuquerque estruturou em 3 pontos estratégicos fundamentais: Goa, Hormuz e Malaca. Essa vantagem inicial dos portugueses, que era uma vantagem muito relacionada também com a artilharia, perde-se a partir de 1530, 1540, mas Portugal atinge o seu auge e do seu poderio até militar e de presença no vice-reinado de Dom João de Castro, em meados do século XVI, e a partir daí, gradualmente, este poder militar acaba por ser substituído por aquilo que poderíamos chamar quase um soft power, que há uma capacidade comercial, de diplomacia, onde já temos uma série de outros países europeus, designadamente os holandeses e os ingleses, e depois os franceses também, a competirem connosco, mas onde os portugueses, de uma forma que eu diria espantosa, porque espantosa no sentido que é de espantar, conseguem permanecer até ao século XX, mantendo um legado cultural que se mantém vivo e que também é o resultado dessa nossa capacidade de adaptação e de encontro cultural. A gente por sermos poucos e por sermos pequenos e por termos que negociar muito, talvez fôssemos aqueles que conhecêssemos melhor não só a história, como as idiosincrasias e a cultura da Índia. Portugal nisso parece-me ir um passo ou dois à frente das outras potências europeias. Aliás, a gente vê como os ingleses foram odiados na Índia antes da independência. Sim, não é? Até pela unificação do Raj. Não, foram odiados, completamente odiados. Os ingleses tinham medo dos indianos. Tinham medo físico quando viam... E nós nunca tivemos isto. Nós chegámos àquela grande anedota do Vassal e Silva dizer: são precisos chouriços
que era um código para dizer armas de artilharia, munições de artilharia, Sim. e lhe terem mandado chouriços mesmo, Verdadeiros. literalmente. Porque Vassal e Silva, para alguns dos nossos ouvintes, que não último saibam, foi o último governador. O último governador, e no final dos anos 50. Não estamos a falar, estamos a falar de há 70 anos, não é assim de há tanto tempo. E quem diria que o Estado criou-se por supremacia no campo da artilharia, e quando acabou não tinha artilharia. Não tinha artilharia, até poderia ter, não tinha munições. Não tinha munições para usar. É verdade. E que o Salazar dá uma ordem horrível, não é? Resistam. Que morram, não é? Uma ordem de morte, quer dizer... Sim, era uma proporção de 10 para 1. Resistir até morrer, coisa que Vassal e Silva, bem, do meu ponto de vista, não respeitou, e por causa disso foi exilado nos Açores e teve a vida difícil durante os últimos anos dele. Ou seja, não foi o único governador da Índia a ter que problemas com... Não foi. Infelizmente não foi. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.